Hoje eu vim aqui para estar orientando vocês com o projeto literário História a Quatro Patas. Vocês já realizaram a leitura desse livro? Se não, a primeira coisa que vocês vão fazer é a leitura desse livro aqui, tá bom? Então procura aí na sua casa, pergunta para a mamãe ou para o papai onde eles guardaram, tá? Façam a leitura desse livro para vocês compreenderem toda a história que acontece nele, para depois vocês voltar aqui no vídeo, tá? Para pegar as orientações das atividades. Se você já leu, então vamos continuar. Bom, História a Quatro Patas. Quem foi o autor? O autor foi Alexandre de Castro, certo? Ele escreveu uma história muito diferente, muito interessante também, não é mesmo, terceiro ano? A história dele, quem são os personagens? São os animais. E aí, a primeira personagem que aparece na história é a coruja, e a coruja é a professora, né? Então a professora, ela chega lá na sala de aula com seus aluninhos, que também são animais, e propõe uma atividade super diferente para eles, uma atividade bem legal. Que atividade que é essa? Vocês se lembram? Ela propõe que eles escrevam uma história em dupla. Então ela separa os animais por dupla, né? Cada um começa escrevendo um trecho, depois o outro continua, depois o outro escreve outro trecho, o outro continua, até terminar a história. Então foi preciso que eles utilizassem a imaginação, a criatividade, né? Para dar continuidade ao trecho que o colega já tinha escrevido. Então isso foi muito interessante. Por quê? Porque nas histórias deles, quando eles contavam as histórias deles, eles falavam deles mesmos, né? Das características deles mesmos. Então a gente teve várias historinhas que esses personagens escreveram, né? E eles escreveram sobre a corrida da tartaruga e da lebre, né? O que é lebre? Vocês sabem me dizer o que é uma lebre? É uma espécie de coelho. Então teve essa corrida da tartaruga com a lebre, teve a historinha do cachorro com o gato, né? Que eles ficaram criticando um ao outro porque o outro queria mais atenção do dono, né? E o gato já queria os petiscos, queria peixe. Então eles disputaram aí o dono na historinha. Teve também, vamos lembrar junto comigo? Teve também a historinha da vaca e do macaco, né? Que era sobre uma receita lá de um alimento, e teve os jurados, e aí os jurados experimentou a comida da vaca e gostou, depois veio um macaco com outro prato diferente, né? E a maioria deles era como se fosse uma aposta, né? Como se fosse mesmo uma competição ali. Teve a historinha da galinha com a raposa, a busca dos ovos, né? Teve a historinha da baratinha com o rato, que a baratinha não queria se casar e aí acabou se casando com o rato. Então foram histórias bem criativas, bem imaginadas mesmo, tá? E foi bem legal, não foi, terceiro ano? A gente viu várias historinhas diferentes em um mesmo livro. E no final, o que aconteceu? No final, a professora Coruja, ela ficou muito satisfeita, porque era tudo que ela queria, era tudo que ela esperava, né? Que eles trabalhassem em grupo, que eles usassem a criatividade, a imaginação, que eles escrevessem mesmo uma história, e todos eles conseguiram. Então, no final, apesar do final da história não ter sido um final feliz para todos, mas no final mesmo, a nota foi para todos, né? Todos tiraram nota porque todos se desempenharam nessa atividade que foi proposta. Então é um livro bem legal, muito interessante mesmo. Então agora, terceiro ano, vamos lá para o projeto literário, vamos pegar aí o livro literário da capa verde, né? Peguem ele lá, coloquem a data de hoje. Qual que é a data de hoje? 30/6/2020, ou seja, 30 de junho, né? Estamos no mês de junho de 2020. Colocou a data? Então vamos começar.
Atenção, tá? Terceiro ano para todas as orientações. Eu vou explicar questão por questão. Se for preciso, pausa o vídeo e depois você continua, tá? Ou então, se não compreendeu alguma questão, volta um pouquinho, tá? E assiste de novo, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que eu acho muito importante, é que vocês caprichem na letra, tá? A gente vai entrar de férias amanhã. Então amanhã já vai estar todo mundo de férias, descansando aí os dedos, descansando a cabeça, a mente, né? Distraindo com outras coisas legais, né? Com outras atividades interessantes em casa, com a família. Então, terceiro ano, eu peço que vocês tenham só mais um pouquinho de paciência. Vamos concluir essas atividades juntos. Vamos caprichar na letra, tá? Não se esqueça de sempre iniciar suas respostas com letras maiúsculas. Retomem a pergunta, ou seja, elabore respostas completas, sem pressa para terminar logo, tá bom? Vamos fazer essa atividade com capricho, tá? E vamos fazer juntos. Então, vamos lá. Na primeira página do livro literário da História a Quatro Patas, a primeira questão está pedindo para você, querida criança, depois de ler este livro literário, fazer um resumo dele. Então, vocês vão fazer um resumo da história que vocês leram, um resumo dessa história aqui, História a Quatro Patas, assim como eu fiz um resumo no início do vídeo. Eu contei todos os fatos certinho que aconteceu? Nem todos, né? Tem vários detalhes. Então, o resumo é isso, é você resumir um pouco da história que você leu. Então, vocês vão escrever, por exemplo, na história a quatro patas, a professora coruja sugere ou propõe uma atividade diferente, que os animais trabalhassem em grupo ou em dupla, né? Que eles elaborassem uma história juntos, cada um tinha que escrever um trecho e o outro tinha que dar continuidade à história. Então, vocês vão resumir um pouco do que vocês leram nesse livro. Então, a questão 1 é isso. É quase uma produção de texto. Tem que ter parágrafo? Sim, tem que ter parágrafo. Dá aquele espacinho no início, tá? Coloca o parágrafo de mais ou menos os 2 dedinhos. Começa o seu resumo. A história a quatro patas conta sobre a professora coruja que propõe uma atividade. Assim, assim, assim. Os animais, os personagens. Se você quiser, você pode citar o nome de alguns personagens. Vai contar a história toda em detalhes? Não. É um resumo do que você lembra mesmo, tá bom? Do que você leu. Fizeram aí o resumo da história na primeira página, agora vamos para a segunda página. Questão 2. Do que mais gostou no livro? Do que você gostou mais no livro? De toda a história? Ah, eu gostei mais da tartaruga. Ah, eu gostei mais da vaca. Ah, eu gostei mais da proposta da professora coruja. Eu gostei mais da história do rato e da barata. Eu gostei mais. Então, é uma resposta pessoal. Você vai escrever o que você mais gostou no livro, tá bom? Questão 3. Quantos e quais animais são citados no livro? Nesse livro aqui, terceiro ano, tem vários animais que foram citados, não é mesmo? Sim, inclusive lá na historinha da galinha e da raposa, ainda entram mais 2 personagens. Então, vocês vão contar todos os personagens do livro. Quantos animais são? Aqui nas minhas contas são mais ou menos uns 13 animais. Então, vocês, se precisar, olhem lá no livro, conta a quantidade de animais e aí depois você vai falar que animais que são citados. É o gato, o cachorro, a lebre, a tartaruga, a galinha, a raposa, a barata, o rato, né, o esquilo, o galo,
é citado o macaco, a vaca, então vocês vão citar todos os animais que aparecem no livro. Isso na resposta da questão 3, tá bom? Agora vamos aí para a página 3. Questão 1. Escreva o nome dos personagens do livro. Os animais, eles tinham nome. Quais eram os nomes desses animais na história deles? A barata Kafka, o rato João, o gato Tom, né? O cachorro Rex. Então vocês vão citar o nome dos personagens, o animal e o nome dele, tá bom? E todos os personagens que aparecem na história. Ah, mas esse animal aqui apareceu só uma vez. Ele tá participando da história, ele é um personagem. Então vocês vão colocar aqui na resposta da questão 1, da página 3, todos os animais e o nome de todos os personagens, tá bom? Questão 2. Crie um personagem e escreva sobre ele. Então vocês vão criar um personagem que não tem nessa história aqui, ó. Um personagem que não apareceu aqui, um animal que não apareceu. Pode ser um pavão, pode ser um tigre, pode ser um leão, pode ser um cavalo. Vocês vão escolher um animal que não apareceu na história, tá? E vocês vão escrever sobre ele, vão dar características a esse personagem que você vai criar. Você vai escolher um animal e vai contar um pouco sobre o animal que você criou. Como que é esse animal, tá bom? Questão 3 da página 3. Escolha 2 animais que não são citados no livro e escreva uma situação de amizade entre eles. Ah, então eu posso escrever sobre a onça e o leão, né? Uma situação de amizade entre eles, que eles gostam um do outro, que eles ajudam um ao outro. Então, vou escrever uma situação, vou criar mais ou menos uma cena entre a onça e o leão, ou entre aí o pássaro e o pavão, né? Eu vou escolher 2 animais que não aparecem na história e vou escrever sobre uma situação de amizade entre eles, tá? Feito isso, vamos lá para a página 4. Página 4, questão 1. Escolha uma ilustração do livro e reproduza abaixo. Então, lá no livro tem várias ilustrações, né? De acordo com a história que está sendo contada. Então, você vai escolher a ilustração que você mais gostou, né? Uma ilustração que você achou mais fácil para desenhar. E aí, você vai desenhar dentro desse espaço que tem aí na questão 1 da página 4. Ah, eu escolhi o desenho lá da página 6. Aí eu escrevo aqui dentro, página 6, e vou fazer aí um desenho, né, parecido com esse da página, tá? Então, vocês vão escolher o desenho da página e vocês vão tentar desenhar esse desenho. E colorir, viu, terceiro ano? Não quero que só desenhe, não. Escolhe um desenho, refaça ele, recria, né? Recria ele nesse espaço, depois colore bem bonito, tá bom? De acordo com o livro. Página 5. Questão 1 da página 5. No início da história, a professora Coruja propôs uma atividade diferente. Em que consistia a atividade? Como que era a atividade que a professora Coruja propôs? Que tipo de atividade era essa? Vocês vão explicar. A atividade que a professora Coruja propôs era para escrever uma história em dupla. Então, cada participante escrevia um trecho, o outro dava continuidade até terminar a história. Então, tinha que usar a imaginação, tinha que usar a criatividade, tinha que ser um trabalho em dupla, tá bom? Vocês vão
escrever e explicar como que foi essa atividade proposta pela professora Coruja, que aconteceu lá no início do livro, né? E que fez surgir todas as outras histórias. Questão 2 agora da página 5. A atividade a princípio parecia ser divertida, mas com o tempo os sorrisos foram desaparecendo. Após ler as 5 histórias, por que, em sua opinião, a atividade deixou de ser divertida? Então é a opinião de vocês, então também é uma resposta pessoal. Por que vocês acham que a atividade deixou de ser divertida após a leitura dessas 5 histórias? Tá? De acordo com o texto. Todos os animais ficaram felizes com o final da história. Você gostou de ler as 5 histórias juntos? Então é na sua opinião que você vai elaborar a sua resposta, tá? Após ler as 5 histórias, por que, na sua opinião, a atividade deixou de ser divertida para os bichos que estavam lá escrevendo a história? Por que deixou de ser divertida? Questão 3, da página 5. Qual foi o objetivo da professora Coruja ao propor o exercício de escrita em duplas? Qual foi o propósito dela? Para que eles Para que eles se aproximassem, né? Para que eles pudessem elaborar uma atividade juntos, pudessem realizar um trabalho em dupla, né? Pudessem trabalhar juntos, aprender a trabalhar em grupo, né? Então foi o propósito dela de unir os alunos, unir os animais, né? Para que eles pudessem realizar um trabalho em grupo, que eles pudessem entender como é importante e como faz diferença quando você trabalha em grupo, né? Então, qual foi o propósito dela? Vocês vão explicar aí na questão 3 da página 5. Já respondeu a página 5, aí vamos para a página 6. Questão 4. Cada narrativa acontece em uma circunstância. Relacione as circunstâncias aos personagens. Então, de um lado, a gente tem uma coluna com o assunto principal da história de cada personagem. E do outro lado, a gente tem os personagens. Então, vocês vão relacionar. Número 1, concurso de receitas. Qual foi a historinha que contou sobre concurso de receitas? Quais foram os animais? Ah, foi a vaca e o macaco, foi a última historinha, né? Eles contaram uma história sobre um concurso de receitas. Então, vou colocar o número 1 aqui dentro, né? Vaca e macaco, número 1, que foi sobre um concurso de receitas. E assim, vocês vão fazer com os outros. Então, temos aí o assunto Páscoa, o assunto de domingo, o assunto sobre o casamento, o assunto sobre a corrida mundial de fórmula animal. Então, vocês vão relacionar o número do assunto da história de acordo com os animais que elaboraram a história, tá? Questão 5 agora, da página 6. Na história Cachorro versus Gato, Rex tem uma rotina diária, ou seja, uma rotina que ele faz todos os dias. Numere as ações na ordem em que acontecem. Então, vamos numerar os fatos que aconteceram primeiro. Então, vamos lá, terceiro ano. Primeiro, o que aconteceu? Se for preciso, peguem um livro e abram lá na historinha do cachorro e do gato para vocês numerar as ações corretamente. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Então, primeiro, o que aconteceu? O Rex, ele desperta com os passarinhos. Então, se essa é a primeira ação que acontece, eu vou colocar o número 1. Depois que ele desperta com os passarinhos, qual que é a segunda ação dele? A segunda ação dele foi comer um pouco de ração. Então, vou numerar. Número 2, segundo fato. E depois de comer um pouco de ração, o que ele fez? Dá umas lambidas na tigela de água. Então, vou colocar o número 3, o terceiro fato. E assim, eu vou numerar todas as ações, tá bom?
de acordo com a ordem que elas foram acontecendo. Questão 6. Na história Lebre versus Tartaruga, quais outros dois personagens são citados? Então, lá na história da Lebre versus a Tartaruga, apareceu mais dois personagens. Quem são? Foi o galo e o esquilo? Se foi, você vai marcar o X. Foi o caramujo e bicho preguiça? Ou foi o bicho preguiça e a vaca? Ou foi o tigre e o pavão? Vocês vão marcar o X em apenas uma alternativa correta, tá bom? Em quais personagens que apareceu na história da lebre, ou da lebre não, né? Da lebre e da tartaruga. E agora vamos para a página 7. Questão 7. Marque a alternativa correta de acordo com os textos. Letra A. Em Cachorro versus Gato, Rex acorda agitado. Por que ele acorda agitado? Você vai marcar o X só na alternativa correta e só tem um. Letra B. Em Lebre versus Tartaruga, logo que foi dada a largada, o que aconteceu logo que foi dada a largada? Vocês vão marcar apenas uma alternativa com o X. Questão 8. Em algumas histórias, o conflito entre os personagens é marcado por opiniões, ou seja, cada um tem a sua opinião, né? Responda de acordo com o texto. Letra A. Em Vaca versus Macaco, os jurados sentem um azedume na língua que os deixa enjoados, ou seja, eles sentiram um azedo, né, na boca ao experimentar a comida e ficaram enjoados. Qual é o motivo, segundo a vaca, desse azedume na boca dos jurados? Aí vocês vão iniciar a resposta. Segundo a vaca, o motivo era... Qual que era o motivo segundo a vaca? O limão, né? Segundo a vaca, o motivo era o limão. Ou seja, que o outro participante, o macaco, tinha exagerado no limão. Depois temos aí, qual é o motivo segundo o macaco? Ou seja, depois o macaco deu a opinião dele, né? Segundo o macaco, o motivo era o quê? A água, não foi isso que ele falou lá na história? Então, segundo o macaco, o motivo era a água. Agora vamos para a letra B. Em Rato versus Baratinha, no início da história, Kafka ainda não se casará. Qual é o motivo, segundo a Baratinha, dela não se casar? Se preciso, voltem lá na história, tá? Dá uma folheada, leia novamente para vocês verem lá qual foi a resposta segundo a Baratinha. Aí vocês vão responder. Segundo a Baratinha, o motivo é que ela havia se dedicado ao quê? Ao trabalho, né? Ela havia se dedicado muito ao trabalho. Qual é o motivo segundo o rato? De acordo com o rato, qual foi o motivo dela não ter se casado? Segundo o rato, o motivo é... E aí vocês vão responder de acordo com o texto, tá? Terceiro ano. Por isso que às vezes é importante vocês voltar lá e reler novamente, se não souber, tá bom? Segundo o rato, o motivo é que ela não gostava de nenhum dos pretendentes, né? Ela não gostava de nenhum dos pretendentes, só tinha olhos para o rato João, né? Então, se preciso, voltem lá e leiam novamente. Vamos para a última página, página 8, questão 9. Procure no diagrama o nome dos personagens. Aí a gente tem um quadrinho com os personagens, o gato, o rato, a tartaruga, o galo, o esquilo, a galinha, a lebre, a raposa, o cachorro, a barata. E aí vocês vão circular aí no diagrama, ó, quando vocês acharem o nome do personagem. Qual era o nome do gato? Tom. Então vou procurar o Tom e vou circular aqui dentro. Qual era o nome do rato? João. Então vou procurar João e vou circular aqui dentro. Qual era o nome da tartaruga? Vou circular o nome da tartaruga aqui dentro. E assim, vou procurar o nome de todos esses personagens que estão dentro do quadro, tá bom?
Vai ter nome na vertical, vai ter nome na horizontal, então bastante atenção, tá, terceiro ano? E por último temos a questão 10, que é muito fácil, olha só. Desembaralhe as letras e descubra o resultado das histórias escritas a 2. Então, qual foi o resultado das histórias escritas a 2? Temos uma frase aí dentro do quadro. Essa frase tá toda bagunçada, né? O que a gente vai fazer? Organizar palavra por palavra. Então, como que vai ficar? Organizem palavra por palavra para vocês descobrir como vai ficar a frase, tá bom, terceiro ano? Um desafio aí para vocês. Terminamos então, fizemos todas as atividades, agora só alegria, né? Vamos descansar. Desejo aí a vocês, terceiro ano, boas férias, um bom descanso, tá? Se sentir saudade, me manda mensagem, pode me chamar, não tem problema, tá bom? E se ainda surgir dúvidas com o projeto literário, pode me mandar mensagem, tá? Fiquem tranquilos que eu estou aqui à disposição de vocês. E com muitas saudades. Espero que a gente volte em agosto e que a gente possa ficar mais próximos, né? Lá na nossa escola. Vamos torcer que vai dar certo. Um beijo, meus amores.